Da administração? Ok. Você vai colocar para eu compartilhar? Tá. Já tá compartilhando no YouTube já? Você já começou? Ok. Já está gravando? Posso? Você liberou para eu compartilhar? Maravilha, vou compartilhar já. Vou esperar mais uns 2, 3 minutinhos no máximo e a gente começa, tá? Tudo bem? Eu já vou começar a compartilhar aqui. Você tem que liberar aí para mim, não liberou ainda, né? Deixa eu desligar esse meu WhatsApp. Vocês estão conseguindo ver? Tá aparecendo aí para vocês? Pode falar, pessoal. Alguém fala para mim se está aparecendo ou não. Aqui está. Aparecendo? Bom. Tá. Deixa eu ver. Estamos em 6 pessoas aqui já. Elaine, Ibrahim José, Maria de Lourdes. Tem um GM, é um host, né? Tem 2 hosts aqui. Marli também entrou agora. O meu entrou 2 vezes, estava Arzelinda. caindo. Oi? Eu já tinha Você entrado já 2 vezes, está caindo. já estava, né? Tava. Arzelinda também entrou agora. Vocês que entraram já estão aqui. Alguém já assistiu alguma live minha ou essa é a primeira? Eu sim, sempre. Que Quando não bom. tem como entrar pelo Zoom, eu fico lá no YouTube. E o YouTube eu Ah, posso, né, fazendo é. outras coisas que eu pago o YouTube Premium. Agora o Zoom, se você sair, daí tem que ingressar de novo. Tem que entrar de novo, é verdade. Mas alguém já assistiu alguma live minha? É a primeira? Eu também já assisti várias. Que bom, Maria. A minha é a primeira. Ah, então tá bom. Deixa eu ver que horas são. Eu tenho que ficar me policiando na hora, porque senão eu falo demais e aí eu perco a hora e a Ana fica brava comigo. Pessoal, ó, gente, já é 4h06, então eu vou começar, tá? Eu vou minimizar aqui para não atrapalhar vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que eu foco muito com os meus pacientes, tá? É, eu já falei, já apresentei uma live sobre isso já. Não, não lembro, acho que foi naquelas lives que não estavam ficando gravadas, se eu não me engano. Mas eu acrescentei mais algumas coisas, eu modifiquei mais algumas coisas e eu quero falar mais um pouco sobre isso, tá? Que é sobre a inflamação, tá? Eu vou me apresentar aqui. Se caso cortar, parar minha voz, tudo, vocês podem me cortar e pode falar logo, tá? Para eu não ficar
falando sozinha aqui sem você estar escutando, tá? Não me incomoda vocês me interromperem, não, tá? Se tiver alguma dúvida durante a apresentação, tá? A gente pode até discutir, mas no final eu vou abrir um espaço, um tempo para a gente conversar, tirar todas as dúvidas, tá bom? Vou fazer uma breve apresentação aqui, para quem não me conhece ainda, tá? Eu sou a doutora Regiane Rodrigues, sou médica, eu me formei em 2008 pela UnoOeste, que é a Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente. Sou especialista em medicina integrativa, estética avançada, especialista em ozonioterapia, sou criadora do protocolo Emagrecer 21, que é um método de emagrecimento consciente, focado em 21 dias de reset do seu metabolismo, do seu organismo, né? E sou embaixadora da Nemazoe. Eu acho que eu fui uma das últimas que entrou como embaixadora, né? Já trabalho com a Nemazoe já tem mais de anos já, comecei para consumo próprio meu, né? Porque eu sempre, quando eu vejo alguma coisa nova, diferente, eu consumo primeiro, vejo os resultados e me apaixonei pelos resultados da suplementação da Nemazoe e entrei como associação, entrei como embaixadora depois, né? E sou apaixonada por esses suplementos. E o objetivo da nossa live de hoje é mostrar como que a suplementação integrativa, né, que a Neoazue entra nessa parte, como que ela atua na modulação metabólica do nosso corpo, na redução da inflamação e melhora da qualidade de vida, né? Hoje nós vamos conversar bastante, bastante mesmo. Opa, acho que travou aqui. Só um minutinho, pessoal, que travou aqui meu computador. Aqui. Hoje a internet aqui tá bem. Para quem não sabe, eu moro em Rondônia, tá? Eu estou em Rondônia, de Paraná, Rondônia. E aqui, quando o A tempo. última vez nós conversamos, que eu falei que eu vou lá passear ano que vem, vou lá Pois visitar. é. Eu falei para a Isa, para minha amiga. Ela disse, acho que já ouvi falar dessa empresa aqui mesmo. Eu digo, pois é, você tem que visitar a doutora lá. Eu vou esperar Eu você conheço aqui. a cidade de Rondônia, que eu morei mais de 20 anos em Porto Velho. Ainda tenho um filho lá, neto, bisneto. É, muito bom. Vamos lá, então. Então, para a gente falar sobre a suplementação, preciso explicar um pouco sobre a inflamação, né? O que é a inflamação silenciosa, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas a inflamação silenciosa, ela é uma das principais responsáveis pelo ganho de peso, por dores, por fadiga, né? Pelo envelhecimento precoce, tá? Então, ela é uma linguagem silenciosa do nosso corpo. O que é? É um pedido de socorro do nosso corpo, pedindo um equilíbrio, né? É onde está a raiz de todos os problemas, né? Então, quando o paciente chega para mim e fala que reclama de dor, reclama de muita dor, dor no pé, dor na cabeça, dor na barriga, dor em todos os lugares, o que a gente tem que investigar primeiro? A raiz desse problema, né? A medicina integrativa trata assim, a gente busca a causa do problema e a gente trata a causa do problema para daí tratar o sintoma. A gente não trata o sintoma isoladamente. E a saúde e a medicina integrativa, a suplementação integrativa, vem ajudar nessa parte, tá? E por que que eu sempre digo que a inflamação silenciosa ela é muito perigosa? Por que que ela é perigosa? Porque ela é uma resposta imune crônica, né? Ela não é uma inflamação, ela não é algo que acontece na hora. Ela já vem vindo há muito tempo, é crônico. Tudo que é crônico é de muito tempo, né? De baixo grau, que ocorre alguns sintomas que a gente nem imagina, né? Sintomas óbvios, que ao contrário da inflamação aguda, né? Que a inflamação aguda acontece no momento. Eu vou falar mais um pouco disso mais para frente. Então, a inflamação crônica ela vai causando danos nos órgãos dia a dia, e se torna uma doença crônica, né? E quais são os sintomas silenciosos, né? Quais são os impactos na vida das pessoas? Então, a gente, né, hoje com a nossa vida, o nosso cotidiano, né, essa correria,
as pessoas têm muito cansaço, muita fadiga e acham que é normal. Então não é normal. Você acordar cansado um dia ou outro, tudo bem, aí é normal. Mas uma fadiga persistente, né? Dores persistentes, dificuldade de perder peso. Você tem dificuldade para perder peso e de repente ganha muito peso muito fácil. Dores nas articulações, né? Igual tem paciente que chega para mim e fala assim, doutor, eu não como nada e eu não emagreço, né? Então, isso já é um sintoma de inflamação, né? Isso já é um sintoma de inflamação. Envelhecimento precoce, manchas na pele. A live passada eu falei sobre melasma, né? Ou a retrasada, eu nem lembro, acho que foi a passada mesmo. Falei sobre melasma. Melasma é um sinal de inflamação, né? O melasma não é só da pele, ele é de dentro. Então, a gente tem que tratar dentro primeiro para depois ter o efeito na pele, né? O melasma ele só vai aparecer quando o seu organismo já está muito inflamado. Então, ele vai aparecer para te mostrar que aquilo dali precisa de socorro, né? Tanto que cada mancha do melasma significa uma coisa. Então, a gente tem que tratar aquele órgão, né? E isso entra na parte da estética, né? Porque melasma é estético, né? Toda mulher que tem melasma reclama, se sente mal com isso, né? E é devido a uma inflamação silenciosa, cronicamente, que vai levando à resistência insulínica, acúmulo de gordura local, visceral, né? O envelhecimento precoce acontece por quê? Porque a gordura, a inflamação, ela compete com a produção de colágeno e elastina. Então, em vez de produzir colágeno e elastina, ela começa a sequestrar esse colágeno e elastina e jogar fora. E isso a consequência vai ser uma pele com menos vício, né? Mais envelhecida, aquele aspecto engrossado, né? Esvermelhado, né? Isso se deve a uma inflamação silenciosa e muitas vezes a gente nem imagina, né? Então, falando sobre a inflamação em si, o que é inflamação? Existem dois tipos de inflamação, a aguda e a crônica, né? A inflamação silenciosa, ela entra na parte da inflamação crônica, né? Porque a inflamação aguda é aquele aspecto momentâneo e exacerbado, é muito forte, né? Então, você sabe que está acontecendo algo. A inflamação crônica, ela vai tendo sintomas leves, silenciosos, muitas vezes, e você nem percebe. Você já vai perceber quando já tem a doença instalada, né? A inflamação aguda, ela é uma resposta rápida e temporária a uma lesão. Por exemplo, quando você se corta, né? Quando você se corta, ativa a cascata de coagulação, é mandados lá para aquela região que cortou, vai produzir calor, rubor, vai inchar, vai ficar vermelho, né? Que aquilo ali é uma resposta inflamatória, que daí vai começar a formar a cicatriz, formar a casquinha, né? A famosa casquinha. Aquilo ali é uma inflamação aguda, tá? Ela tem os sinais inflamatórios, que é o vermelhidão, o calor, o inchaço, a dor, né? E a crônica, por outro lado, ela é prolongada, ela é persistente. Então, uma dor de cabeça persistente, uma dor nas pernas persistente. Então, são sintomas inespecíficos que são tratados como sintomas e não são buscados as causas, tá? Todo processo inflamatório, ele aumenta marcadores inflamatórios no nosso corpo, né? Então, a gente consegue, através de dosagem desses marcadores, saber que está aumentado e a gente sabe que é uma inflamação aguda ou crônica, né? A inflamação, eu costumo falar, esse dizer aqui, eu gosto de falar isso para os meus pacientes, né? Que a inflamação crônica, ela é como um fogo lento, né? É silencioso, persistente, mas devastador. Muitas vezes você não percebe, vai tratando só o sintoma. Quando a doença se instala, já é tarde demais, não tem o que fazer, né? Muitas vezes não tem o que fazer, né? Gente, a minha internet está bem ruim aqui hoje, hein?
Ai, ai. Aí complica, né? Tem só um A pouquinho de senhora, paciência. Aí. a senhora vai para a nossa convenção em São Paulo? Não vou, menina. Ah, eu vou. Fechei a minha ontem, graças a Deus. Estou feliz. Eu queria ir, mas eu não vou conseguir, não, esse ano não. Ó, aqui nesse quadro, vocês estão vendo do lado esquerdo aqui, esse gráfico aqui que eu criei? Aqui mostra muito bem, ó, a diferença da inflamação aguda da inflamação crônica, né? A inflamação aguda tem a dor, o calor, o vermelhidão, e ela é a curto prazo, ela acontece e passa rápido, né? Aqui, ó, quando você se machuca, né? O corpo vai mandar os fibroblastos, os monócitos lá, vai ativar a cascata de coagulação, as ocitocinas inflamatórias e vai ficar inchado, vermelho. Isso é uma inflamação aguda. E a inflamação crônica, né, fadiga crônica, resistência insulínica, dores articulares, envelhecimento precoce. Então, sintomas de calor constante, todo mundo está de boa e você está suando, né? Além de ser os hormônios, que eu vou falar sobre a relação entre inflamação e hormônios baixos, né? Dor de cabeças constante, tá vendo essa menina ali do lado direito, né? Com dor, faces de dor. Você olha para a pessoa e fala, nossa, aquela pessoa está com dor, né? A pessoa já tem o rosto característico de dor. E muita gente acha que isso é normal, né? E não é normal. Viver com dor não é normal. Tem que sempre investigar a causa do sintoma e não tratar o sintoma. Então, se chega alguém aqui para mim e fala, eu tô com dor de cabeça, eu quero um remédio para dor de cabeça. Eu não dou. Não dou. A gente vai investigar a causa. Tudo bem, pode tomar um analgésico ali na hora, remediar na hora, mas tem que ser investigado a causa desse sintoma. A gente não deve tratar só o sintoma, né? E qual que é a relação entre a inflamação e os hormônios, tá? Então, os hormônios, eles não têm só função metabólica, né? Eles participam diariamente e ativamente na resposta inflamatória do corpo. Se você tem hormônios regulados, você tem menos possibilidade de ter inflamação, né? Quais são esses hormônios que são ativamente ligados à inflamação? A insulina, o cortisol, o estrogênio, né? A progesterona, a testosterona, tá? A insulina causa, quem tem resistência insulínica, né? Isso causa, ela desencadeia uma inflamação sistêmica no organismo. Então, a pessoa tem mais dificuldade de emagrecimento, tem dores constantes, né? O corpo está sempre produzindo citocinas pró-inflamatórias, né? A gente ouviu falar muito disso na época do Covid, as citocinas inflamatórias, né? É uma cascata de inflamação generalizada no corpo, né? No caso do Covid, tá? Então, assim, as pessoas falam assim, eu tenho só uma pré-diabetes, é só uma pré-diabetes. Não é só uma pré-diabetes, é uma resposta inflamatória, você está inflamado. E se você não trata, você não melhora essa resistência insulínica, você vai ser diabético. Não é só diabetes, você vai ter problema com reumatismo, vai ter osteoporose, vai ter degeneração cerebral mais precoce, né? Um Alzheimer mais precoce, um Parkinson mais precoce, né? Tudo antes do tempo que poderia vir no tempo normal, né? O cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, né? Então, se ele está super elevado, você vai estar em constante estresse. Então, você tem catabolismo muscular, resistência insulínica e inflamação tecidual. Ao contrário, se você tem cortisol muito baixo, você vai ter fadiga crônica também. Por quê? Por falta de energia, né? Então, o cortisol é um hormônio que tem que estar equilibrado nos horários normais, né? Tem uma live minha que fala sobre o ciclo circadiano e o sono REM, que eu falo muito sobre a necessidade de regular o cortisol e a melatonina, tá? O estrogênio e a progesterona são hormônios altamente inflamatórios, tá? Porque eles têm ação anti-inflamatória, mas eles também, em excesso, causam inflamação, tá?
Então, durante a fase reprodutiva, em quantidades normais, eles têm função anti-inflamatória, né? E protege os tecidos. Porém, pessoas que têm resistência à insulina têm estrogênio muito alto e causa infertilidade, porque estrogênio elevado dá síndrome do ovário policístico e causa infertilidade, progesterona também, né? Então, tudo tem que ter o seu equilíbrio. A testosterona, quando ela está muito baixa, ela favorece a gordura intravisceral, né? Então, a gente não trata a gordura no fígado só com remédio para tirar a gordura do fígado. Não, a gente tem que suplementar, a gente tem que primeiro fazer um detox, mudar a alimentação anti-inflamatória, usar um hormônio para melhorar essa testosterona. Se você tem paciente que, muitos pacientes que só elevando a testosterona dele eu consigo reduzir o peso muito, porque elimina a gordura visceral, né? Testosterona baixa é sinal de gordura visceral, tá? Então a gente precisa ter um equilíbrio, né? Nosso corpo ele tem um eixo, tudo se comunica no nosso corpo. O intestino se comunica com o cérebro, eu falei na live passada, né? O cérebro se comunica com o nosso rim, com o nosso fígado, com a pele, com os ovários, né? Então, isso são eixos, né? É o eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, isso tem que estar equilibrado, daí isso equilibrado, o cortisol é equilibrado e a insulina é equilibrada, né? Hipotálamo, hipófise e ovário, aí o estrogênio vai estar equilibrado, progesterona vai estar equilibrado, testosterona vai estar equilibrado, né? Tudo em equilíbrio, a gente tem menos resposta inflamatória e melhor resposta imunológica também, né? A pessoa fica menos doente, tá? Qual que é o papel do tecido adiposo na inflamação, né? Como eu falei lá, que a obesidade e a gordura, ela causa inflamação, né? Então, o tecido adiposo, que é a gordura, ela não é só um reservatório de energia. Antigamente, né, as pessoas falavam assim, a pessoa mais gordinha era forte, né? Aquele ali é forte e tal, né? Era sinal de vitalidade, sinal de força, sinal de saudável. E hoje a gente sabe que não, porque ele é um sinal, ele é uma inflamação. A gordura é um tecido inflamatório, né? Porque ela produz citocinas inflamatórias, né? E ela provoca um estresse oxidativo muito alto e isso acelera o envelhecimento precoce, né? Gordura visceral em excesso, ela tem uma disfunção adipositária muito grande, né? Então, ela resulta num processo inflamatório muito alto, crônico, sempre crônico. Hoje a gente só vai falar sobre inflamação crônica, tá? Que é a inflamação silenciosa, né? E, consequentemente, né, essa inflamação crônica que o tecido adiposo e a gordura visceral produz, né, isso vai impactar e vai produzir uma certa sensibilidade e resistência insulínica, né? A inflamação sistêmica, ela vai afetar todos os sistemas do corpo, né, todos os órgãos do corpo, como eu falei, né, cérebro, intestino, coração, fígado, tudo é prejudicado com a inflamação, tá? Vai piorar a gordura visceral, né? Se você tem resistência insulínica, não adianta tomar remédio para emagrecer, porque não vai emagrecer, não vai eliminar a gordura visceral. Se você não tirar a inflamação, você não trata, tá? Então, é como eu costumo falar sempre, eu sempre deixo aqui, né, para os pacientes, o corpo sussurra antes de gritar, e quase sempre ele começa sussurrando com uma inflamação. Uma dor lá no pé, uma dor no dedão da mão, uma dor no cotovelo, uma dor de cabeça 3, 4 vezes por semana. Ah, mas é porque eu não estou dormindo bem. Mas por que que você não está dormindo bem? Algum motivo tem. A gente não dormir bem um dia, né, uma noite, quer dizer, né, que a gente tem que dormir à noite, não de dia, é normal, você está preocupado, muito estresse, tudo bem, mas uma noite não dorme, 2 noites não dorme, uma semana não dorme, isso não é normal. E não dormir causa inflamação, porque aumenta o estresse oxidativo no nosso corpo. A gente diminui muito a oxigenação tecidual e isso provoca inflamação, tá?
Como eu falei, os hormônios, né, eles têm grande influência na cascata de inflamação. Então, na menopausa, a gente vê mulheres muito inflamadas, com muitas dores, né? Porque tem queda estrogênica, a gente viu lá atrás, né, que o estrogênio, ele protege a mulher, né? Só que ele em excesso, ele faz mal, mas ele insuficiente também faz mal, né? Então, tudo é um equilíbrio, tá? Quando você tem muito baixo estrogênio, você tem baixa testosterona, baixo estrogênio, você tem acúmulo de gordura visceral mais facilmente, né? Então, gordura no fígado mais facilmente, aquele acúmulo assim de gordura na região abdominal mais facilmente. E nisso, os marcadores inflamatórios, eles vão lá, só aumentando, né? Começa a afetar a memória, a concentração, o equilíbrio, né, emocional. Mulheres que estão com os hormônios desregulados, né, elas são mais sensíveis, choram muito fácil, se irritam muito fácil, porque tem esse desequilíbrio emocional, sim, tá? Os distúrbios nos sonos, né? Se você não dorme, você ativa a cascata inflamatória e aí vai piorando as inflamações, tá? Então, uma modulação hormonal, né, a suplementação para modular os hormônios, ela é essencial, né, e tem que ser adaptada a cada paciente. Por isso que eu amo a medicina integrativa. A gente não trata todo mundo igual, né? E cada paciente é único, cada paciente a gente vai tratar de um jeito diferente, tá? O lipedema, a gente falou muito também numa outra live que teve, né? Que é uma inflamação por deficiência hormonal, né? Ela é hoje considerada uma doença, já é considerada uma doença, já tem CID para lipedema, né? É uma doença incapacitante, porque imagina a pessoa chegar, olha, nesse grau aqui, dessa fotinha à direita aqui, olha, é uma pessoa que está com umas pernas dessa situação já, é uma paciente que não sai nem de casa, tem dor para se locomover, tem dor até para encostar a mão, tem dor. Imagina como que não é a vida dessa pessoa, né? É incapacitante. E isso é relacionado aos hormônios, né? Não é só celulite, não é uma gordura. Antigamente falava, essa pessoa não emagrece porque não quer. Não, não é porque não quer. O lipedema, ele é muito difícil de ser tratado, né? A gente tem que tratar a parte Volta só um pouquinho emocional. da menopausa. Só um pouquinho aquele light das menopausa, aquele Oi? slide da menopausa. O slide anterior da menopausa, só um pouquinho para mim. Pronto, esse? É. Tá com alguma dúvida? Tá com alguma dúvida? Cortou. Você tá com alguma Graças dúvida? a Deus, obrigada. Tá. Aqui no finalzinho, né, tá aqui, ó, o que muitos chamam de envelhecimento, eu chamo de inflamação não tratada. Porque se a gente trata a inflamação, a dor para, tá? Né? E no caso do lipedema, se a gente não tratar a inflamação, essa paciente ela vai ficar debilitada. Ela não vai conseguir andar, ela não vai ter qualidade de vida, ela não vai dormir, ela vai ter muita dor, tá? Geralmente o lipedema já começa na puberdade, né? Na fase de adolescência, mas muitas vezes ela aparece na gestação, muitas vezes só na menopausa, né? É, não tem questão estética, né? É uma doença, tá? Não é exagero. Lipedema é doença, é dor, é incapacitante, tem que ser tratada. Tanto na fase inicial, que é essa daqui, ó, do lado direito, que vocês estão vendo ali, do lado esquerdo, que tem algumas celulitezinhas, aquilo ali já é um lipedema grau 1. Grau 2, grau 3, grau 4, e aí, além dos graus, ainda tem os estágios, né? E tem a localização, porque tem mulher que tem lipedema só na coxa, na perna não. Tem mulher que tem lipedema na coxa e na perna, tem mulher que tem nos braços, né? Você vê aquela pessoa que é aquela perna grossa, aquela pessoa que tem um bundão, né? O quadrilzão, tem gente que tem lipedema só no quadril, que é aquele quadril enorme, com aqueles caroços enormes, né? E a perna é sequinha.
né? O pé nunca é acometido pelo lipedema, as mãos também não. E é aqueles nódulos que são dolorosos, né? De encostar dói, de sentar dói, de receber um abraço dói, tudo dói, porque é uma inflamação crônica, né? E quais são as estratégias terapêuticas que a gente usa para tratar a inflamação? Esse caso é inflamação crônica, tá, gente? Inflamação silenciosa. A inflamação aguda é tratada com anti-inflamatório, porque a gente está vendo ali, né? Você bateu, machucou, você está vendo, é agudo, que ele vai passar. Se cortou, inflamou, é agudo, que lá vai passar. Então, estou falando no caso de uma inflamação crônica, tá? Primeira coisa, alimentação anti-inflamatória. Isso depende muito de organismo para organismo, né? Tem alimento que mesmo sendo natural, vai prejudicar certos grupos sanguíneos, né? Então a gente usa a dieta do grupo sanguíneo, que é uma dieta anti-inflamatória. Então a alimentação é individualizada. Eu posso chupar uma laranja, mas de repente você não pode, né? É um alimento natural, mas ele vai fazer mal para certos grupos de pessoas, tá? Ela é personalizada. E a gente prioriza os antioxidantes, né? Os ácidos graxos, então peixe, legumes, né? As raízes, os ácidos graxos, né? Que são ricos em ômega 3. Então a gente prioriza essas alimentações. Também é dependente do grupo sanguíneo, porque, por exemplo, o abacate é rico em ômega 3, mas para certos tipos de pessoa não pode ser usado, porque inflama. Então, por isso que é individualizado, tá? Modulação hormonal, como eu falei, uma das primeiras coisas que a gente faz para tratar a inflamação é modulação hormonal com hormônios bioidênticos, tá? E, é claro, respeitando, né, o ritmo fisiológico de cada corpo, né? Estratégias de suplementação, que é o que a gente vai falar, tá? Né, espirulina, própolis, morosil, óleo de girassol, própolis vermelha, ômega 3, SD fibro. Eu não vou falar de todos hoje, não. Eu escolhi só 3, tá? Exercício regular, né? Porque a atividade física ela é anti-inflamatória, porém, quando a pessoa está inflamada, ela não vai conseguir fazer exercício. Tanto que quando ela está bem inflamada, o exercício físico ele é contraindicado, né? Uma paciente que tem ali aquele quadro de lipedema grau 4, ela não vai conseguir fazer um exercício físico. E nem vou passar para ela um exercício físico, porque ela vai sentir muita dor, então a dor vai estressar ela, vai piorar a cascata de inflamação dela e vai piorar o quadro dela. Então, tipo assim, tem que fazer exercício, né? Aquela coisa, tal, tal. Sim, mas cada paciente é individualizado. Isso a gente vai ver, né? Começar sempre com uma caminhada mais leve, algo mais leve, né? Quando o paciente tem um quadro inflamatório menos intenso, aí sim é indicado um exercício mais forte, né? Então, o que eu falo sempre? A medicina do futuro, e a gente vê isso muito agora nos Estados Unidos, já está muito em alta, né? A medicina integrativa, e agora, esse mês passado, inaugurou uma faculdade nova de medicina, esqueci o nome da cidade, uma multimilionária fez essa faculdade de medicina e ela é totalmente integrativa. Pra você ter ideia, os estudantes de medicina, eles aprendem a fazer chás terapêuticos. Eles fazem horta, né, com raízes terapêuticas, eles são é uma faculdade voltada totalmente para a medicina natural integrativa. Tudo baseado em evidências científicas, é lógico que vai ter também as medicações alopáticas, né? Mas é uma faculdade totalmente diferente no mundo, totalmente diferente do que se viu até hoje. Eu achei espetacular. Se eu fosse mais nova, porque eu não sou velha, né? Mas se eu fosse mais nova, com certeza eu ia querer fazer essa faculdade, tá? Que é revolucionário, né? E é espetacular. Então, é a medicina que ouvirá mais o corpo do que os protocolos, né? A medicação alopática vai caindo por terra com o tempo, né? E qual que é o papel da suplementação integrativa nisso tudo que eu estou falando aqui, né? Estou falando um monte de coisa,
e às vezes vocês não estão entendendo nada, né? Mas a suplementação integrativa tem um papel muito rico, riquíssimo, né, no nosso tratamento, tá? Porque ela aborda de forma estratégica e personalizada, como eu falei, né? Então, ela não é só uma reposição de nutrientes, né? Ela é uma ferramenta muito poderosa que vai trabalhar com a modulação metabólica de cada paciente individualizado, reduzindo a inflamação e tratando a doença e evitando as doenças, porque o nosso intuito é evitar a doença, né? A gente vê aquele sintoma, a gente, opa, o que é isso? Então vamos buscar a raiz do problema. Qual que é a causa dessa inflamação? Tratar essa causa e não deixar esse paciente ficar doente, né? Então, é um olhar funcional e personalizado, tá? Então, ela difere do convencional, né? Por isso que a medicina, né, bate muito de frente, muitos médicos não aceitam, porque é uma visão holística, né? Ela é funcional, né? E ela considera a individualidade de cada pessoa, né? Limitações de dieta moderna, estresse oxidativo, né? Então, assim, mesmo considerando a alimentação saudável, né, a gente tem os outros fatores que causam estresse oxidativo e inflamação, que é o esgotamento, a parte ambiental, né, do solo, esgoto, agrotóxicos, alimentos processados, né? Tudo isso compromete a dieta, né? O trigo hoje é modificado, por que que hoje se fala muito sobre intolerância ao glúten, e aí as pessoas falam, mas todo mundo come trigo desde a época de Jesus, e lá ninguém morria, ninguém passava mal. Mas o nosso trigo de hoje não é o mesmo trigo da época de Jesus, né? Esse trigo ele foi sofrendo mutações, né? Um trigo transgênico. E o nosso corpo, ele não reconhece. Por quê? O nosso DNA, ele é primitivo, é aquele DNA que Deus criou. E Deus não nos criou para fazer consumo e uso dessas coisas da modernidade, né? Esses alimentos transgênicos, gorduras saturadas, né? A gente não foi criado para consumir isso. Então, o nosso DNA, ele não reconhece. E o glúten atual é isso que acontece. Por isso que hoje tem muita gente com intolerância ao glúten, tá? E isso vai causando estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É a falta de oxigenação, o mais básico possível para eu explicar para vocês, tá? A poluição, né? Tudo isso faz com que aumente mais ainda essa inflamação, tá? É lógico que tem coisas que a gente nunca vai conseguir eliminar, né? Hoje em dia já existem muitos produtos cosméticos, né? Livres de alumínio, né? Livres de parabenos, que isso vai ajudando, né? O plástico que continha aquele PPA lá, aquele negócio que fazia mal, né? As mamadeiras antigas das crianças tinham aquela substância que fazia mal, hoje em dia já não tem. Então, algumas coisas a gente vai mudando, mas poluição não tem como a gente mudar, né? Muitas coisas a gente não consegue mudar, então a gente tem que tentar se adaptar de forma que o máximo de natural que a gente conseguir, melhor, né? Shampoo sem parabeno, desodorante sem alumínio, sem. Agora fugiu o nome lá do produto, lá o que causa lá até maquiagem, né? Até maquiagem você tem que ver se tem parabeno, se tem disruptores endócrinos, né? Que era a palavra que eu estava tentando falar. Porque até um batom que você usa pode te inflamar. Vocês acreditam nisso? É lógico que a gente não vai ficar paranoico, né, gente? Sair jogando tudo fora e não. E aí, com isso, a alimentação, a suplementação integrativa vem ajudar a suprir essa questão para ajudar a gente, né, manter esse equilíbrio e prevenir as doenças, tá? Aí, falando sobre a suplementação, eu vou passar para vocês quais são as que eu uso em dieta anti-inflamatória, tá? Além dessas, eu uso os outros também, espirulina, o próprio whey, né? Porque a própolis vermelha, ela é espetacular para prevenir doenças e prevenir inflamação, eliminar estresse oxidativo também, tá?
mas eu não coloquei ela hoje nessa live, porque eu já falei muito na live passada. O óleo de girassol ozonizado, né, a nossa molécula da vida, né, como todo mundo já tem costume de falar, já pegou, né, na mentalidade do povo, né, ozônio é vida, realmente ozônio é vida, porque ele é um anti-inflamatório natural, né, o nosso corpo produz ozônio, então, assim, não tem nem como a pessoa falar, o ozônio, eu passo mal com o ozônio, que o ozônio me faz mal, eu tenho alergia do ozônio, não existe, não existe um ser vivo na Terra que tenha alergia ao ozônio, né? O nosso corpo produz ozônio, e aí, como é que vai ter alergia, que vai passar mal? Não existe, né? E o óleo ozonizado, ele age diretamente na inflamação. Ele vai eliminar os radicais livres, ele vai tratar esse estresse oxidativo, né? Ele tem a capacidade de penetrar os tecidos profundamente, ele vai agir lá na mitocôndria, né? Que é o que eu falo toda vez que eu falo sobre a molécula da vida. Ele tem a capacidade de ultrapassar a barreira plasmática da mitocôndria e oxigenar ela lá dentro. Então, a gente consegue tratar essa inflamação desde a célula, porque a gente oxigena essa célula. E a inflamação crônica, ela vai diminuir a oxigenação. Então, a gente precisa de oxigênio, né? Ontem eu estava com um paciente aqui, eu estava falando para ele, a gente aqui explicando por que a gente precisa de oxigenar os tecidos do corpo. Ele falou, então eu vou comprar um balão de oxigênio e vou dormir respirando aqui. Eu falei, também não é assim, né? Não é assim que funciona, a gente precisa tratar internamente, né? Respirar o oxigênio, a gente não vai tratar o tecido, né? A gente está só oxigenando o pulmão ali, né? E o ozônio medicinal, né, ele ajuda na cicatrização, regeneração celular, né? E como eu falei, ele não tem efeito colateral, não há como ter efeito colateral, tá? Feridas crônicas, queimaduras, inflamações articulares, dores musculares, né? É um alívio imediato. E como eu sou ozonoterapeuta, eu trabalho com soro ozonizado, é incrível. O paciente deita na maca para fazer o soro ozonizado com dor, ele levanta sem dor, ele fala, doutora, como é que pode uma coisa dessa? Tirou a dor com a mão, é como se tivesse ido lá na dor, segurado ela e tirado do meu corpo. É incrível, e realmente, eu mesmo já tive experiência, né, de estar com dor, né, crise de dores, e fazer o soro ozonizado e tirar com a mão, é incrível mesmo, né? Infecções cutâneas, né? Ele é antimicrobiano, então ele trata psoríasis, acnes, dermatites. Eu tinha rosácea, né? E eu trato a rosácea até hoje, né? Eu não fico sem o meu óleo regenerador. Eu até postei essa semana nos stories, está lá gravado nos destaques do meu Instagram, a minha rotina de skincare, então o óleo regenerador eu não fico sem ele, é um produto que eu uso todo santo dia, de manhã e à noite, porque foi um alívio para a rosácea que eu tinha, né, que eu não tenho mais, hoje a minha pele é super saudável, né, então a gente vê a melhora, que realmente trata a causa do problema, né. Agora eu vou falar um pouco do SD Fever, que é um outro suplemento espetacular, né? Esse blend, né, de suplementos de magnésio, né? Esses 3 tipos de magnésio, então ele age como anti-inflamatório, como saúde e circulação, relaxamento, sono, ele vai tratar ossos, dentes, né? Dá mais energia, mais disposição, a curcumina age como anti-inflamatório potente. Então, imagina você passar a molécula da vida, né, que é o óleo de girassol ozonizado, que vai lá dentro, ultrapassar a barreira plasmática dessa mitocôndria, oxigenar ela, e você vem com o SD fibra junto, e com os 3 magnésios, né, desinflamando a curcumina, que é anti-inflamatório, esse paciente ele vai melhorar a dor. É impossível, não tem como não melhorar. Porque a gente está nutrindo essa célula, a gente está desinflamando essa célula. É lógico que com alimentação anti-inflamatória, exercício, né? Tratar a mentalidade da pessoa também, porque a doença também tem um motivo e tem, como que eu posso explicar? Uma utilidade.
Tem pessoas que têm doenças por utilidade. Por quê? Imagina uma senhorinha que mora sozinha, o filho já é casado, tem a casa dele, mas ele passa lá para ver a mãe dele uma vez por semana. E olhe lá, às vezes. Se ela está bem de saúde, ele vai continuar assim. Agora, se ela liga para ele e fala, nossa, meu filho, eu tô com dor aqui, dor ali, ele já vai se preocupar e vai lá ver ela. Ele vai para casa, no outro dia ela está com dor de novo, ele vai lá ver ela de novo. Então, tem dor que tem uma utilidade. Então, a gente precisa também ver isso. Se realmente se essa pessoa ela quer ficar sem essa dor, sem essa doença, ou se essa doença e essa dor tem uma utilidade para ela. Porque o que eu vejo com as pessoas que fazem o tratamento integrativo, tomam a suplementação direitinho, fazem a alimentação anti-inflamatória e não melhoram, é porque a dor e a doença dessa pessoa tem uma utilidade. Se ela tirar aquela dor, aquela doença, ela não vai mais servir para os outros, as pessoas não vão mais ficar preocupadas com ela. Então, o psicológico tem que ser tratado, tá? Então, eu sempre olho muito essa parte também. E isso eu comecei a ter essa noção e essa visão com a medicina integrativa, né? Porque o integrativo a gente tem que tratar o emocional da pessoa também. Então, o SD Fibro, ele é uma ferramenta valiosa na modulação metabólica, ele vai ajudar a metabolizar organizar o metabolismo desse organismo, né? Tá? Ele é muito bom para o tratamento de fibromialgia, tá? Se, como eu falei, se essa fibromialgia não tiver, acabei de falar, a palavra fugiu da minha, uma utilidade, né? Porque muitas mulheres têm a fibromialgia porque já são deprimidas, né? Elas se sentem inúteis, então a doença dela muitas vezes tem uma utilidade. E aí essa mulher tem que ser tratada de uma outra forma, né? Eu digo mulher, mas hoje tem homens que têm fibromialgia também, tá? Eu tenho 2 pacientes masculinos com fibromialgia. O ômega 3, que é outro suplemento que todo mundo deveria tomar desde a infância, né? A criança começou a engolir cápsula ou gota, tem que tomar ômega 3 com EPA e DHA, né? E antigamente a gente nem sabia que precisava suplementar a criança, não é? Antigamente se falava de suplementar só aquela criança magricelinha, né? Os gordinhos não, né? E hoje em dia a gente já sabe que não é assim. Criança precisa de suplementação, criança precisa de vitamina. Vitamina não é para engordar, vitamina é para nutrir o corpo e o organismo dessa pessoa. E ômega 3, crianças que têm TDAH precisam suplementar ômega 3, tá? Quais são os benefícios do ômega 3? Né? Ele age na mente, no corpo, no coração, né? Eu uso muito ele em processos de emagrecimento também, tá? Ele atua na saúde cognitiva, então ele melhora a memória, né? Ele melhora, ele promove uma neuroproteção. Então, por isso que para criança é muito importante o ômega 3, tá? Saúde cardiovascular, que é o que mais se comentam, né? Na verdade, o ômega 3 iniciou essa fama dele para proteção cardíaca, né? Para reduzir os colesteróis, né? Que estão aumentados. Como eu sempre digo, não existe colesterol bom e não existe colesterol ruim, né? Todo colesterol é bom para o nosso corpo, a gente não vive sem colesterol, né? Ninguém vive sem triglicerídeos. Se a pessoa tiver triglicerídeos insuficientes, ele começa a ter pane cerebral, né? Eu falei muito disso na live de focos TDAH, né? Eu falei muito sobre pane cerebral, o que é isso. E pessoas que têm triglicerídeos deficientes e insuficientes têm perca de memória, né? Então, tudo no nosso corpo é um equilíbrio, né? Ele tem ação anti-inflamatória e é muito intensa essa ação anti-inflamatória dele, tá? Eu tenho pacientes idosos que têm dores crônicas nas pernas, né? Por má circulação e melhora muito as dores com o uso de ômega 3 constantes, tá? Então, o ômega 3 é uma suplementação que tem que ser feito o uso desde a criança.
desde a adolescência. Hoje, os obstetras, eles já passam ômega 3 para as gestantes, né? Porque eles sabem que o EPA e o DHA protegem o cérebro da criança, né? Protegem de autismo, de uma criança nascer com autismo, né? Então, tem que ser usado desde a infância, tá? Ômega 3 não é só para quem tem problema de coração, para quem tem colesterol aumentado. Todo mundo. É um ser vivo, respirou, precisa de ômega 3. E a creatina, né? Ela não é um suplemento específico como anti-inflamatório, mas eu tenho usado bastante como anti-inflamatório para os meus pacientes idosos, pacientes que estão em fase de emagrecimento, tá? Porque você vê como que a Nemasveia é muito inteligente, né? Ela criou essa formulação, né, da creatina com a coenzima Q10, que é um suplemento espetacular, né, para o nosso cérebro, para a função cognitiva, né? Quem usa ômega 3 e Q10 fica com a memória acelerada, memória boa, não esquece nada, né? Alzheimer não vai ter mesmo, né? E aí, o que que eles fizeram? Juntaram a creatina com a Q10 e foi, assim, uma formulação espetacular. Porque, além de energia celular, porque para a gente tratar a inflamação, a gente precisa ter energia celular, né? Então, o ozônio vem para oxigenar, o SD-fibro vem para desinflamar, a creatina vem para dar energia. Então, olha só que sacada legal, né? Como foram inteligentes ali, é um blend completo, é um tratamento completo para anti-inflamatório, melhora da energia celular, melhora da vitalidade, função cognitiva, né, preservação da massa magra. Então, por que que a gente usa em idoso, né? Pessoas que estão na academia, processo de emagrecimento, tem que usar. Porque a gente precisa ter energia, precisa repor essa massa magra, né? A Q10 ela vai agir como energia e proteção, que eu já falei, né? Então, a molécula da vida vai entrar oxigenar. A Q10 vai entrar ali e vai dar energia para essa mitocôndria. Mas se essa mitocôndria ela não tiver oxigenada e desinflamada, a Q10 não vai conseguir ultrapassar aquela barreira. A única suplemento, a única coisa que consegue ultrapassar a barreira plasmática da mitocôndria é o ozônio. Então, o ozônio ele vai servir para tudo, 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 tudo. Molécula da vida a gente passa para todo mundo, porque ele vai fazer essa ultrapassagem, ele vai oxigenar essa célula e ela vai estar apta, né? Ela vai estar permeável para receber outros ativos, outros suplementos. Então, ali o ozônio oxigena, ele ativa essa mitocôndria e a Q10 ela consegue entrar e dar energia nessa mitocôndria. Então, a pessoa não vai ter fadiga, né? Vai combater as dores crônicas, né? Principalmente pacientes que usam estatinas, né? Até coloquei aqui, ó, né? Pacientes que usam estatina, porque a estatina, que é aquele remedinho para o colesterol, para os triglicerídeos, né? Por que que as pessoas têm muitas dores nas pernas quando fazem uso dessa medicação? Porque ele ataca as mitocôndrias e ele diminui a oxigenação celular. E com isso causa uma inflamação, né? Por que que acontece muito hoje em dia, né? Mulheres na menopausa terem infartos constantes, mesmo tomando estatina. Aí você fala assim, nossa, a mulher infartou, 40 anos, teve um infarto, morreu. Ah, mas ela não estava se cuidando tanto, ela estava tomando remédio para o colesterol, remédio para isso, remédio para aquilo, mas não tratou a fonte principal, que é a oxigenação. E a estatina, essa medicação, ela age como um fator inflamatório. Por isso que as pessoas têm fadiga crônica, têm dores nas pernas, né? Quem usa essa medicação. Então, a Q10, ela ajuda muito, tá? Então, se você tem alguém, um paciente, não um cliente, que queixa de dores crônicas nas pernas e usam estatina para tratar colesterol,
que hoje eu não trato colesterol com estatina de forma alguma, né? Triglicerídeos a gente não trata com fibrato nem estatina. Triglicerídeos é água, exercício e fibra. Tem que ter fibra e a molécula da vida, né? Não adianta, se você não fizer certo, a pessoa morre tomando muito remédio. Infelizmente, é assim, né? Então, qual que é o destaque dessa combinação que eu adorei, né? Que é uma combinação inovadora, você não acha no mercado uma combinação dessa, né? Ela potencializa a força muscular, a cognição e longevidade, né? Então, ela vai aumentar a energia, mas é igual eu falei, essa mitocôndria tem que estar oxigenada, tá? Então, não adianta só atacar creatina no seu paciente se você não está oxigenando, né? Então, é um blend, é um kit, tá? Ele vai dar suporte na função cognitiva, né? Então ele vai reduzir a fadiga, vai tratar a sarcopenia, porque a creatina, né, trata a sarcopenia. Sarcopenia é o músculo atrofiar, né? A gente vai perdendo músculo, isso que é sarcopenia, né? Públicos-alvos, pessoas que têm fadiga crônica, estresse, pacientes em emagrecimento, então por isso que eu uso nos meus protocolos de emagrecimento, né? Pessoas que estão em academia, que estão em processos de ganhos de massa magra, então ele vai ser muito bom, tá? E eu sempre trago um estudo de caso aqui para vocês, né? Sempre quando dá tempo, eu nem sei se dá tempo, acho que dá tempo, né? Um estudo de caso. Esse daqui é uma paciente minha, tá? É um caso real, tá? Só para mostrar para vocês como que a suplementação ajuda e como que trata, né? Como que muda a vida da pessoa, tá? É uma paciente que ela tem 45 anos, ela chegou com um quadro de resistência insulínica. Não é essa da foto, não, tá, gente? A foto é só ilustração, não coloquei foto dela aqui, não. Ela chegou com quadro de resistência insulínica e fadiga crônica. E ela tinha muita insônia também, que eu esqueci de pôr ali, tá? Qual foi o tratamento dela? Eu iniciei com um plano personalizado para ela, né? A alimentação anti-inflamatória do grupo sanguíneo. Essa paciente em si, eu não fiz teste nutrigenético, porque eu também uso o teste nutrigenético para poder fazer a dieta anti-inflamatória dos meus pacientes, né? E eu fiz com ela ômega 3, ácido fibro, óleo de girassol ozonizado, vitamina D3 e a creatina com Q10. Esse foi o tratamento dela, tá? Aí ela tinha também colesterol aumentado. Triglicerídeos não, só colesterol aumentado. Por quê? Por resistência insulínica. Então, adiantava eu passar estatina para ela? Não, eu tinha que tratar primeiro a resistência insulínica, né? E esse foi o protocolo dela durante 90 dias. Porque a gente sabe que a suplementação não melhora do dia para a noite, né? A suplementação não é uma bomba tônica que vai resolver o problema do dia para a noite. A gente precisa ter um prazo de 90 dias. 90 dias é um prazo muito bom, a maioria dos meus protocolos são de 90 dias, tá? E com 90 dias ela apresentou redução de 5 centímetros de gordura visceral, né? A medida de abdômen. Eu não lembro quantos quilos ela perdeu em si, mas o mais significativo é a medida, né? Energia, sono, ela começou a dormir bem, ela não dormia bem, tá? Os exames dela inflamatórios melhoraram, o colesterol dela melhorou, a resistência insulínica dela melhorou, tudo em 90 dias, né? Existe um remédio alopático que trata em 90 dias tudo isso? Não existe. A pessoa vai tomar estatina 90 dias, 1 ano, 2 anos, e o colesterol vai continuar aumentado, porque não tratou a inflamação e a resistência insulínica. E reescrevendo sua história, né? Aqui é só, assim, alguns insights para vocês pensarem um pouco, né? A inflamação crônica e o desequilíbrio hormonal não são sentenças, são sinais que, quando escutamos o nosso corpo com atenção, devolvemos a ele a possibilidade de regenerar, reequilibrar e florescer. A suplementação integrativa é um investimento na saúde, tá? É um investimento na saúde, na energia e na longevidade, tá? E se alguém aqui não conhece a linha, né, da Nemas Way, pode entre em contato com quem te chamou, né, porque
essa live é aberta ao público, né? Então, sempre que vocês forem participar de lives, agora, né, a Ana já está fazendo os posts com o que vai ser, né, a live, do que vai ser feito a live. Então, você tem uma pessoa que você conhece que está sofrendo com aquela inflamação, né, precisa modular hormônio, né, igual hoje, né, que foi sobre metabolismo, inflamação, você já manda, fala, olha, vai falar sobre inflamação, vamos participar, tal, tá? Então, sempre chama o público para essas lives. As lives ficam gravadas, então, se vocês conhecem alguém que sofre com alguma coisa que eu falei hoje, com o lipedema, né, com alteração hormonal, com dificuldade na menopausa, manda essa live, manda as outras também, porque eu tenho uma outra de inflamação também muito boa, tem uma outra também que a doutora Paulina fez sobre Q10 e creatina também, não lembro se foi a Paulina, mas foi uma das outras embaixo daqui, ficou espetacular também. Então, mandem, não deixe só ali no YouTube, não, mandem as lives para as outras pessoas, tá? Nas redes sociais, né? Vocês têm o meu Instagram, a maioria das pessoas tem o meu Instagram também, tá? Chama nos grupos, conversa, conhece a suplementação, tá? Não vai passando assim só por passar, saiba o que aquela suplementação tá, vai fazer, né? Não é assim igual eu vejo nos grupos, qual que é o suplemento bom para dor no joelho? Não, tem aquela mentalidade, né? Fala, olha, qual que vai ser o suplemento que eu vou ajudar esse paciente a desinflamar para melhorar essa dor no joelho dele? Porque aí você já começa a pensar diferente, né? Não é um suplemento, você tem que tratar desde o problema, desde a raiz daquele problema. Então, você sempre vai estar dando o kit de sobrevivência e melhora para essa pessoa, tá? E levar a melhores resultados, né, dos seus conhecidos, da sua família, tá? Aqui eu deixei bem escurinho de propósito mesmo, tá? Que é um adendo, um chamado, né, para vocês, tá? Então, quantas mulheres estão sendo tratadas como ansiosas, né? Quando, na verdade, elas estão inflamadas, com disfunção hormonal, né? Então, pensar nisso, né? Então, é a hora da gente ir além dos sintomas e buscar a raiz do problema, para uma saúde plena e consciente, né? Bom, alguém tem alguma dúvida? Vamos abrir para a gente. Deixa eu ver aqui com a Ana, se ainda dá tempo, Ana, a Ana está aí ainda? Já deu a hora. Dá para fazer só uma perguntinha? Alguém? Só umazinha? Aqui, eu tenho intolerância ao glúten, leite é um veneno, porque você já está inflamada, né? É por Eu isso, quero, né? eu quero fazer a pergunta. Pode falar, Vivi. Ei, doutora. Não, eu nem uso, eu já faço suplementação faz muito tempo, mas sabe que eu descobri, assim, que eu sempre suplementei, às vezes eu mandava muito manipular, mas eu acho que não fazia efeito não, porque eu tive problema com leucemia ano passado, uma Uhum. e foi o próprio Civer. Eu ainda não conhecia a Nemazoe, que eu fui conhecer final de janeiro o seu João no programa do Betete, e aí Uhum. eu já entrei como supervisora, comprei R$ 3.000 de produto, e eu tomei todos, tá? Porque como eu estava fazendo leucemia, eu já estava tomando próprio com outra empresa, não sei se a senhora conhece a Farmanecta, Não, essa eu não conheço, não. 60 cápsulas, aí eu Uhum. tomava 360 cápsulas, 1.317, quando tinha promoção era 1.186, mas era 360 cápsulas, mas eu tomava 12 por dia, de Eu 700 tomo miligramas. também. Eu tomo todos os suplementos também. Essa própria verde, quando o médico foi começar o tratamento, porque até começar o tratamento, fazer aquele exame da medula óssea, eu fui fazer isso já era em agosto eu fui para o médico, mas fui fazer o exame porque minha irmã conseguiu antecipar em setembro, porque se fosse pelo Hospital Geral de Fortaleza, ia ser em janeiro, então ia demorar muito. Aí eu comecei a tratar com hemato em outubro, foi começar o tratamento em novembro, mas eu já, Uhum. como eu conheço já o Betete, sempre assisto as lives, e foi lá que eu conheci o João no final de janeiro. E aí, olha, Ai, que com bom. o pescoço já tinha desaparecido. E quando eu comecei o tratamento com ele, começou a fazer uma química com cápsula. Mesmo assim, ela é agressiva. A senhora começou os sintomas a voltar,
Voltou já os caroços, eu parei com 5 dias. Eu parei, eu digo, Deus é maior. Eu não vou tomar esse negócio, vou jogar no lixo. Recebia, mas jogava no lixo. A minha irmã não sabe, ninguém sabe da minha filha. E eu tô boa. A irmã, mas, doutora, se eu tomasse, eu tinha piorado, eu ia passar. Eu digo, Mas não, você está tomando o óleo de girassol ozonizado, né? o próprio Veja o Milagre de Deus. Aí pronto, eu conheci seu João, que eu sou apaixonada por ozônio, desde o ano 2000, me apaixonei pelo ozônio. E aí eu digo, vou entrar nesta empresa, vou fazer esse negócio, eu vou comprar tudo para me tomar, porque eu tomava O ozônio é vida, né? O ozônio é vida. Eu tenho um paciente que teve câncer no sangue que eu tratei com o ozônio. Então, como é que eu suplementava sempre, todos esses anos gastando dinheiro com suplementação, e eu fiquei doente, gente, porque abaixo da a B12 é suficiente, dá anemia, né? Sim. Outro acabar tendo essa É. leucemia, Mas aí você precisa focar também no seu estilo de vida, no sono, né? Fazer higiene do sono, regular intestino também, tudo isso, né? A tudo isso. suplementação é um complemento, né? Depois eu conheci a Nemazuela, eu tenho feito, eu tomado amargo, isso eu tenho tomado tudo. Ah, que maravilha. Fico Preciso cuidar de feliz. não comer nada, que tem o glúten, tem leite, que já me faz mal. É porque você já criou intolerância mesmo, né? Como nada disso. E quando eu como, uma vez na vida outra na morte, que nem diz o Na ditado, morte não, na vida. um dia eu tomo, eu comi essa imundiça. Aham. Mas que ótimo, fico feliz por você, tá? A senhora, sim, a senhora falou da sarcopenia, né? Eu tenho problema de sarcopenia, para ver que faço atividade física e tudo. Daqui a pouco eu vou, 18 horas. Aqui na Beira-Mar de Fortaleza, eu saí até da academia que eu pagava e fui para Beira-Mar, porque lá tem de graça, né? Na MUD, pela prefeitura. Então é muito melhor do que a da academia, a gente fica esperando o aparelho desocupar, e ainda Você já está tomando a creatina? estou tomando. Aí eu quero saber, a Ótimo. creatina vai reverter esse quadro? Sim, aham. Ela Tá? reverte sim, tá? Com os exercícios, ela vai te dar nutrição celular e vai ajudar no ganho de massa magra, tá? Vai Muito ser mais obrigada, rápido com ela do que sem ela, tá? muito obrigada. E De eu vou para nada. isso. Obrigada. Gente, mais Gratidão. alguma? Eu que agradeço. Já deu a hora aqui, mas se tiver mais alguma dúvida, muito dúvida, nem que a Ana me brigue, me dê um puxão de orelha depois. Tem mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Então tá bom, vou encerrar, tá, pessoal? A live vai ficar gravada, mandem para os seus amigos, para a família, tá bom? As outras lives também, tem lives da doutora Paulina, da doutora Leni, várias lives espetaculares, tá? Então enviem as lives, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês. Se precisarem de mim, pode me chamar no Instagram, que eu sempre respondo, tá? Até a próxima. Beijo, Tchau, gratidão. beijo, tudo de bom. Até a próxima. Até.